Agora, o executivo, ele tem que fazer agora a proposta dele. Ele fez toda aquela proposta junto conosco, eu dei meu voto de confiança, você deu seu voto de confiança, a Sueli deu o voto de confiança, agora vai ter uma reunião amanhã. Infelizmente, eu não vou conseguir participar, mas a gente vai depois poder bater um papo, se você achar legal, amanhã, amanhã eu acho melhor, até amanhã, na parte da manhã, não sei, algum horário, se você achar interessante, antes da reunião, para a gente ver como é que ficou, como é que está a pontuação, alguma coisa, para tentar conduzir a reunião da melhor forma possível. E qualquer situação que venha, caso não tenha ocorrido uma melhor proposta, uma situação que a gente foi lá buscar, a gente não precisar se expor nesse momento. Mas depois da situação toda que acontecer, caso isso venha a acontecer, aí a gente vai conversar bem e vai se articular muito bem, né? Não só como Jabaquara, não só como uma Vila Mariana, mas se articular muito bem como conselho, né, e como segmento usuário na questão da saúde municipal. Oi, boa noite, estou ouvindo sim. Tudo bem? Ah, perfeito. Que ela também É, está aqui é Avenida querendo Brasil. montar esse conselho lá. Então, inclusive, né, eu li no Diário Oficial algo assim que eu não entendo muito de política, né? Uma dotação, que vai ter ele ponto. E eu vi que tá também o Hospital Parelheiros e M-Boi Mirim. Vocês sabem de alguma coisa aí por aí? Disso daí? É. Mas você fala sobre o quê? Construção de um heliponto? Isso, eu vi que aqui do Brasilândia parece que são 4 milhões. E aí parece que eu vi, parece que 3 milhões. Olha, por enquanto ainda eu não vi mencionar isso na reunião sobre uma questão sobre ele ponto, né? Uma construção, a gente está pleiteando sim uma construção de uma UPA no ritmo numa classificação aquela do Ministério da Saúde. Não é esse UPA pronto-socorro da municipal, não. Aquele UPA verdadeiro, não aquele UPA do Dória que foi só uma maquiagem que foi dada no pronto-socorro. Entendeu? Então, essa UPA que você está falando, Mal, é a UPA real, é a UPA do Ministério da Saúde, é a UPA federal, onde você tem toda uma estrutura, onde você tem tipo de sala, tipo de equipamento, quantidade de profissional, ele tem todo um protocolo para você montar uma UPA como essa. Agora, essa UPA do Dória não foi UPA. Na verdade, isso aí foi mais uma maquiagem para falar assim, eu construí 40 UPAs na cidade de São Paulo. Mas é mentira, só reformulou os AMAs, reformulou os pronto-socorros e colocou o nome de UPA, porque o nome UPA era um nome muito forte, então para ele era uma condição muito boa de eleição. Eu criticava muitas vezes isso aí, porque é complicado. Mas aqui a gente está pleiteando isso e até o momento eu não vi nada em questão de um ele ponto, né? E também, assim, eu não sei se dentro da estrutura da questão do hospital, se esses hospitais eles têm essa questão para receber uma gravidade como essa, porque geralmente são os hospitais estaduais que são os terciários, são outros hospitais que têm uma outra dinâmica. Quer dizer, quando a pessoa está sendo transportada de helicóptero, é que a pessoa vai precisar de um neuro. E no MBM não tem neuro. Assim como talvez no Cachoeirinha não deve ter neuro também. Porque geralmente isso está muito no terciário, né?
Ô, meu querido, como é que você está? Vou te ver. Eu tô acompanhando aqui, eu tô descendo para ir lá para a salinha, mas enquanto isso eu tô acompanhando aqui, tá? Para não perder nada. Tá bom, beleza. Tá bom, a gente já se fala aí, né? Eu coordeno o Fórum de Saúde dos Trabalhadores de População de São Paulo e sou da região noroeste de Pirituba. Sim, isso. Perfeito, perfeito. Isso, beleza. Oi, Valdomiro. Valdomiro é amigo meu. Oi, Michele, tudo bem, minha amiga? Eu tenho algumas informações com relação a isso. Eu vou trazer algumas coisas para a gente pontuar. Eu só vou descendo aqui e aí eu vou falando com vocês, tá bom? Mas eu tenho algumas coisas para a gente estar pontuando o que está acontecendo na Secretaria de Saúde. Alô? Sim, Mauro, estou por aqui. Sim. Em relação ao que foi colocado, sim, chega um momento, é o seguinte, aqui na secretaria, como funciona geralmente, só acho que dar uma palhinha sobre isso, tá, Mauro? Por exemplo, nós temos uma comissão não, nós temos, pode falar? Perfeito.
Tá, perfeito. Tá. Então, é, é, então é isso aí. Então, meu nome eu sou Alex Albuquerque, é, fui conselheiro municipal durante de 2012 a 2016, ou seja, 2 mandatos, né? Nessa minha atuação no conselho municipal, no primeiro mandato, eu participei como coordenador da Comissão de Finanças e Orçamento, e no segundo mandato eu fui coordenador da Comissão de Políticas Públicas, né, do Conselho Municipal, no qual a gente avançou muito com muitas questões, muito importante o nosso trabalho, meu e da comissão como um todo, né? E agora, hoje, estou como conselheiro da Supervisão Técnica de Saúde do Boi-mirim, e também a gente tem tocado esse Observatório de Saúde. Hoje a gente tem o Jabaquara, e a gente também está tocando o Observatório Municipal de Saúde, que é um órgão da sociedade civil que tem como objetivo a gente dialogar, entender o que é uma política pública para propor a mudança e alteração na política pública de saúde. Não só apenas falar, eu quero o hospital, mas a gente entender o que é o hospital, para a gente pedir da melhor forma possível e qual tipo de hospital, né? Então, isso que é importante, é saber o que se pede. E isso é um trabalho muito bacana do próprio observatório, né, Mauro? E agora, em cima dessa situação que eu tenho falado, na reunião que eu participei no dia 7/2, eu fiquei muito assim, o Mauro me convidou, né, para participar dessa reunião, para poder acompanhar, para entender um pouco do processo, e eu fiquei assim, muito preocupado com aquele conselho. Mas no qual sentido? Porque aquele que deveria organizar é o que mais estava desorganizando o conselho, né? Um presidente do conselho é aquele que tem que estar dando toda uma condição mínima de que as pessoas possam debater, possam encaminhar no final de uma reunião. Infelizmente, ali não era debate, era brigas o tempo todo. Mas, às vezes, era muito mais por uma provocação do que por uma questão do que a gente vai poder pleitear. Sendo assim, naquele dia, eu até comentei, me apresentei lá nessa reunião, e aí eu comentei sobre uma questão que foi importante, que é essa gestão participativa, né? No qual o coordenador geral fica na Secretaria Municipal de Saúde, hoje é o Fábio, tá? Debaixo ali do Ivan, que ele é o assessor parlamentar, que é um assessor direto do secretário, né? Aonde essa gestão participativa ela tem uma ramificação na coordenadoria, né, coordenadoria norte, coordenadoria sul, onde ela tem os seus representantes dessa gestão participativa, que responde à secretaria, e nas supervisões também temos os gestores também da secretaria na gestão participativa também, como a Vila Mariana tem, como aqui do Boi-mirim tem, como outras supervisões têm o representante dessa comissão, que nada mais é aquela gestão que é para ajudar e apoiar o conselho no que tiver de necessidades para poder atuar dentro da região e da área. Não na questão de abafar qualquer discussão, não é numa questão de tolir os conselheiros, intimidar os conselheiros, constranger os conselheiros, não é nessa forma. A forma da gestão participativa é de acolher e tentar buscar a melhor ação daquele conselho. Sendo assim, eu fiz aquela proposta de a gente trazer para a reunião de amanhã, e aí isso a gente levou para a Secretaria de Saúde, né, junto ao Ivan e ao Fábio, da importância deles agirem ali como gestores desta questão do conselho gestor do hospital, como sendo o pessoal que tem o mando ali dentro dessa questão, junto à presidente, que a presidente ela também não é só a presidente do conselho, mas ela também é uma indicada a ser a diretora do hospital
Saboia. Então, sendo assim, a gente fez toda uma discussão que foi importante. Eu até estava comentando há pouco com o Mauro antes de entrarem vocês, que nós fomos lá, praticamente protocolamos todas as nossas demandas, questões que nós tínhamos em relação ao conselho, né? E ali se colocou alguns posicionamentos, como até o Mário colocou agora, sobre educação permanente. Então, eles verificaram toda uma questão do que poderia ter para ajudar que esse conselho pudesse avançar nas discussões e entregar um trabalho bacana, um encaminhamento legal. Então, não sei se eu fui muito prolixo, mas eu quis aí poder dar um pouco de um direcionamento da importância dessa gestão participativa e da importância de a gente entender que tem sim um departamento na Secretaria de Saúde que é para cuidar dos conselhos no bom sentido, cuidar dos conselhos e dar todo o apoio para que o trabalho venha a ser realizado. Por favor.
Boa noite a todos. Vou falar um pouquinho. Então, eu tô a favor aí dessas propostas aí da reunião ser gravada, da ata ser fiel, o que a gente diz, porque eles distorcem tudo, coisas que acontecem depois da reunião, eles colocam na ata. Isso daí não pode fazer, né? E também dessa estabilidade aí do conselheiro, né? Do funcionário, né? E também o que eu acho interessante, né? É colocar uma outra pauta, talvez mais para o futuro, né? Mas assim, não sei, como seu hospital, não ser tão, como que eu te falo, tão limitado o local de abrangência para quem quer ser conselheiro. Porque, por exemplo, eu,
se eu pudesse, eu seria do Hospital Saboia. Tudo bem que eu moro longe, né? Só que, assim, a questão é que aqui na minha região aparecem umas pessoas que parece que eles são indicados da própria diretoria, entendeu? E aí o que acontece? Nada consegue andar, porque você é só vai um ou dois contra um monte que fica a favor sempre da diretoria. Então, assim, se não tivesse isso, às vezes algum conselheiro, talvez você vai por zona, por exemplo, zona norte, aí tudo bem, zona sul, aí poderia vir mais gente e não só os mesmos, né? Fica sempre os mesmos ali e nada anda, entendeu? Uns tentam andar, mas aí por causa dos outros a coisa não vai, entendeu? Boa noite, Mauro. Boa noite a todos e todas. Tudo bom, Michele? Como é que você está, minha amiga? Tô bem, graças a Deus. Então, gente, o que vem acontecendo é uma realidade para a cidade inteira. Tá? O que vem acontecendo no Jabaquara não é diferente do que acontece na Zona Leste, na Zona Norte. Infelizmente, é uma realidade. Em primeiro lugar, nós estamos com os conselhos esvaziados. Tá? No período da pandemia, na verdade, bem antes da pandemia, isso já estava começando a uma certa contenda dentro dos conselhos. Né? Na pandemia, isso se concretizou, porque a prefeitura desmontou os conselhos, né? Nesse período, nem mesmo poderia se fazer as reuniões virtuais, e aí, a partir daí, a gente não retomou. Mas isso a gente sabe que é de propósito. Então, antes de falar do bojo da situação, eu quero dizer que eu acho que a gente vem vivendo dentro dos conselhos já há algum tempo. E nós conhecemos o que é Conselho Gestor de Saúde. Nós sabemos qual é a importância e a finalidade desses conselhos. E sabemos também o quanto esses conselhos organizados, ele faz junto à Secretaria, o que ele faz na Secretaria de Saúde e nas unidades, na gestão das unidades de saúde. E aí, a ponto de eu falar com muita tranquilidade que os conselhos hoje, organizado, ele atrapalha muito a gestão. Né? Isso se a gestão não tivesse a intenção de fazer o serviço de saúde. Né? Então, o conselho, ele realmente ele atrapalha a gestão no que a gestão se propõe a fazer nos dias de hoje, né? Já há algum tempo. Aonde eu quero chegar? A gestão de saúde da cidade de São Paulo não tem a menor intenção em promover cuidado em saúde. Nós sabemos disso. Tá? Não existe essa intenção. Isso está claro há muito tempo. Né? O acesso da saúde, ou melhor, o acesso à saúde da população está cortado. Né? E aí a gente sabe disso. E quem pode restabelecer isso são os conselhos de saúde. Se os conselhos podem ser essa pedra no sapato da gestão de saúde, eles vão dar um jeito de construir uma contenda nos conselhos. É o que está acontecendo. Né? Então, a gente sabe que os conselhos estão politizados, né, partidariamente, os conselhos têm interesses particulares, o que a gente observa é muito ego, o conselho está completamente dividido. E detalhe, a gente não vê o conselho se restabelecer, a gente não vê pessoas novas vindo para o conselho, a gente não vê o que é importante para o conselho, que é fazer uma adequação, como eu posso dizer, uma qualificação dos conselhos que tem que ser cotidiana, né? Tem que ser permanente. A gente não vê mais isso. Né? E aí fica claro qual é a intenção da gestão. Porque se a gestão quisesse, de fato, cuidar da saúde da população da cidade, né, fortalecia os conselhos. Ao contrário, hoje os conselhos estão divididos. Então, o conselho, nós sabemos o que é o conselho e a gente precisa fazer um movimento, todos nós, e não é
só Jabaquara, não é só Pirituba, não é só Zona Leste, não é só Brasilândia, não é... É a cidade inteira, o movimento de saúde. A gente tem que colocar de lado nossas intenções pessoais, nossos egos, nossos orgulhos, nossas intenções partidárias e se unir em torno da saúde pública, porque nós estamos sendo as vítimas todos os dias. Eu digo isso todo dia, porque as pessoas estão morrendo por falta de acesso à saúde pública, né? Essas pessoas estão morrendo e nós precisamos nos movimentar com relação a isso. Esse é o primeiro ponto. Então, nós temos que nos reorganizar para que os conselhos da cidade fortaleçam. Vamos buscar todos os mecanismos que for necessário, mas precisamos fazer com que os conselhos se fortaleçam e permaneçam na cidade de São Paulo. Esse é um ponto. O segundo ponto, bom filho, o segundo ponto é a questão, eu mencionei há pouco, que é a intenção da prefeitura. Não só os hospitais, né? Hoje, dos 468 unidades de saúde, né, 96% está na mão das OS. E nós sabemos, na realidade, que, infelizmente, né, eu lido com diversos tipos de organizações sociais, né, nas regiões que a gente circula, né, e eu não tiro nenhuma delas, não tiro nenhuma delas. Infelizmente, essas OS têm uma só finalidade, são os contratos de gestão. A finalidade dessas OS é os contratos de gestão que sequestram os recursos públicos. Basta ver que a cada período, não demora muito, tem um aditivo nos contratos. Demora um pouquinho, mais um aditivo no contrato. Então, a gente vai perceber que os recursos estão se esvaindo, né? Hoje, de um orçamento de 17 bilhões de reais para a saúde da cidade de São Paulo, mais de 10 bilhões está na mão das OS. Mas cadê o atendimento da população? Cadê as condições de trabalho para trabalhadores e profissionais de saúde? Alguma coisa está errada. E quem tem que ver isso são os conselheiros que estão na base, né, que está lidando no dia a dia, e nós precisamos levar isso para a população, porque a população não sabe o que acontece no interior administrativo da saúde, da administração da saúde. A população não sabe disso. A população quer ser atendida. No momento da dor, ela precisa ser atendida, não importa quem vai atender. Esse papel é nosso, de lideranças, de conselheiros, que nós estamos vendo o que está acontecendo tanto dentro como fora, e nós precisamos preservar os nossos iguais. São os nossos iguais que estão sem atendimento nas unidades de saúde, porque quem está na gestão não passa na porta de um OBS, na porta de um hospital público, nem mesmo para ver o que está acontecendo, que diz para ser atendido, porque nós sabemos onde eles são atendidos e de que forma eles são atendidos. Então, é importante que nós nos reunamos, porque a administração pública da cidade, tá, de São Paulo, não tem a menor intenção de cuidar da saúde do povo. E nós sabemos quais são os mecanismos, o que precisa ser feito, e nós, conselheiros e conselheiras da cidade de São Paulo, né, tanto do CAPES, da UBS, do hospital, não importa de onde seja, nós somos os olhos da população que utiliza a saúde pública. E nós temos que ir para cima para que a população, de fato, possa ser cuidada pela saúde pública. Recurso tem. O que não tem é vontade política, porque nós sabemos qual a vontade que eles têm com relação aos recursos públicos que estão lá nos cofres da prefeitura. Então, para iniciar isso que eu queria falar, Mauro, tá bom? E aí a gente vai ter... Eu concordo plenamente com relação a... Inclusive, eu participei de pelo menos umas 10 pré-conferências, conseguimos aprovar algumas diretrizes no que diz respeito aos trabalhadores da saúde, principalmente das OS, né, para que eles possam ter uma certa garantia. Inclusive, nós colocamos um modelo semelhante, o da CIPA, né, para que ele, além da garantia que eles têm durante o período, quando ele se torna conselheiro de saúde, quando ele sai do conselho, ele tem mais 2 anos, né, para a OS não fazer dele, na verdade, gato de sapato, nós sabemos o que faz. Então, tem algumas coisas que a gente vai conversando no decorrer do nosso bate-papo. Obrigado a você, querido.
Beleza, Mauro. Obrigado, Mauro. Boa noite, pessoal. Ô, Valdomiro, prazer falar com você novamente, viu? Estivemos juntos alojados no... Tá me ouvindo, Mauro? Então, eu sou do segmento usuário do serviço público e sou morador do Jabaquara e atualmente não estou no conselho de nenhuma UBS, nem no conselho da supervisão. Estou terminando um ciclo do Conselho de Meio Ambiente, terminando uns relatórios e participando como delegado de saúde mental na Conferência Estadual de Saúde Mental que houve agora, né? Moro aqui do lado do aeroporto, então, de vez em quando, eu vou ficar meio sem ouvir ou sem falar. Bom, enfim, estou participando aqui querendo dar propostas do Jabaquara para a conferência que a gente vai ter, né? Eu estava entendendo o Valdomiro como uma fala de um trabalhador de saúde. Então, ele tem toda meu louvor, porque são guerreiros mesmo. Mas eu sou do segmento usuário, vejo um pouco diferente, eu próprio tenho que dar testemunho do que eu mesmo venho sendo beneficiado. Eu sou SUS dependente e o SUS está sendo muito útil para mim, está funcionando direitinho. Eu sou paciente do Geraldo, estou conseguindo fazer meus exames, Sueli me ajudou outro dia, enfim, mas tem uma coisa que a gente não consegue entender, que é a gestão da economia, do orçamento. Porque eu sei que o nosso posto pode estar um pouco fora da curva, tem várias contingências aí. Mas eu acho que agora eu queria me arredar dessa discussão para fazer as propostas com base numa das 15 que a gente tinha definido no seminário de saúde que a gente fez aqui, pessoal. Então, eu estava olhando, com base nas 15 prioridades, Mauro, eu queria falar, e depois eu vou passar por escrito para você, tá combinado? Eu só falo, leio, e vou tentar comentar um pouco. Então, eu tenho basicamente 6 ou 7 propostas que eu vou pedir para vocês, por favor, um pouco de paciência para eu ler e vou explicar, tá bom? Então, beleza. Olha, eu vim da Conferência Municipal de Saúde Mental e da Conferência Estadual de Saúde Mental. As coisas chegam lá, já são diretrizes forjadas em grupo. E a gente vai discutir diretrizes já forjadas. No nosso caso, eu me pego pensando que é uma excelente oportunidade de falar como usuário do Jabaquara, dando uma opinião pessoal como do segmento usuário, que eu acredito que possa funcionar como possível diretriz da gente. Eu estou baseei essas minhas opiniões nessas 15 prioridades, como eu expliquei para vocês, de um seminário que a gente fez. Eu não vou ler as 15 prioridades que estão aqui diante dos meus olhos, posso mostrar para vocês aqui, deixa eu ver, deixa eu tentar reverter a câmera aqui. Acho que eu não consigo, mas... Então, a gente tinha essas 15 propostas, foram discutidas num seminário que a gente fez aqui, elas são bem adequadas para o momento, e então, com base nelas, eu acho que elas não poderiam ser repetidas simplesmente agora. Então, eu
me adiantei em reduzir as minhas opiniões em 7 posições. Então, eu vou falar aqui para vocês. Olha, eu penso que a gente deva reapropriar os planos e metas do Programa de Ambientes Verdes Sustentáveis, dos PAVs, né? Que é uma coisa extraordinária. Então, a gente teria que reapropriar os planos e metas como para adequação aos serviços SECOS e aos serviços RAPs. Nós só temos um SECO, né? Então, seria para o nosso SECO, o PAVs para o nosso SECO e o PAVs para os nossos RAP, para a nossa rede de atenção psicossocial, visando a incubação de conselheiros mirins e outros conselheiros, e polos de incubação em empreendimentos de trabalho e renda da economia solidária. Esse é um ponto. Segundo ponto, a gente tinha uma prioridade de aumento de verbas para os conselhos, né? Então, esse aumento de verbas para os conselhos era um ponto número 9, né, Mauro? Bom, o aumento de verbas, então eu adequei da seguinte maneira: aumento de verbas para divulgação em mídias populares dos conselhos paritários nos 36 bairros do distrito do Jabaquara, articulando-os entre si pró-representantes interconselhos, unidos com a cultura e com o sítio da Ressaca. Então, fiz uma cruzada aqui, porque quando a gente fala em interconselhos, pode ser com SUAS, pode ser com o Conselho de Segurança, pode ser com o Conselho Participativo. Então, eu acho que a gente tem que usar o dinheiro do Conselho pensando, e eu comecei a frase com foco na divulgação em mídias populares. Divulgação em mídias populares. Por quê? Porque as pessoas não compreendem sobre os próprios direitos e que têm oportunidade de fala em cada serviço municipal, em cada serviço de cada secretaria. Se a gente divulgar isso melhor, pensando nas mídias populares dos nossos 36 bairros, a gente tem que divulgar de um jeito inovador, porque o distrito de Jabaquara tem 235 mil habitantes, né? Então, a gente vai amortizar um pouco essa coisa de ficar repetindo conselheiros nos conselhos, nos mandatos, e sempre os mesmos. Bem lembrado pelo Valdomiro, mas não quer dizer que não está funcionando, que os caras não trabalhem e que a coisa que a defesa não saia, mas sai precariamente, né? Agora, o que a gente tem na história é que a gente não zelou para colocar esse ponto nas diretrizes. Lá na conferência estadual, não apareceu esse assunto de como divulgar, como difundir tudo aquilo. Então, eu acho que isso é muito importante para o distrito do Jabaquara. Mais do que reclamar, a gente tem que divulgar. E a gente estava esquecendo. E o pessoal deixa a gente esquecer porque é um direito a menos que eles têm que contemplar, né? Estou falando como segmento do usuário. E aí o cara que está na gestão, ele está pensando em pagar os funcionários, várias coisas que eu sei que quem está na gestão, né? Agora eu estava amadurecendo que então a gente tem o trabalhador da gestão e também tem o trabalhador do serviço, Tá bom, desculpa, valeu. Eu me perco, mas é porque eu me empolgo e o tempo passa, né? Perdão.
Terceiro ponto. A integração dos ecopontos, que a gente tinha uma prioridade de trazer pelo menos 5 ecopontos para o Jabaquara. Como ficou isso, Mauro? Nós temos que amortizar. E é saúde integral, saúde intersetorial, né? Mas então, olha, desse ponto de vista, a gente tem que integrar os ecopontos com os PEVs. Os PEVs são os pontos de entregas voluntárias que existem em alguns lugares, nas farmácias, em alguns estabelecimentos. Então, a gente tem que integrar os ecopontos com os PAVs e com o centro de compostagem do Jabaquara. Esse centro de compostagem do Jabaquara visando a promoção da defesa do meio ambiente e da promoção de trabalho e renda. Tem a ver com a economia solidária, tem a ver com a gente produzir um centro de atenção de meio ambiente urbano, né? E a gente tem que invocar a economia solidária integrando com os PAVs, SECOS e RAPs como fatores de identidade para a obtenção do trabalho e renda. Porque se a gente estiver junto, no território, com os pacientes adscritos, com tudo certinho, a gente adquire a identidade. Aí dá para a gente pensar no empreendimento solidário do pessoal. Quarto ponto. Um programa de educação ambiental urbana para a difusão das exigências socioambientais, da difusão das inovações intersetoriais junto às praças, hortas e terrenos do distrito do Jabaquara, integrando com programas de defesa civil para os eventos extremos e programas de atividades de banco de alimentos. Aliás, esse aqui vai junto. E agora, o quinto ponto é a difusão de requalificação das nascentes e dos córregos, adequando. Não, veja só. Mauro, tem que ser inovador agora, porque a gente tem que falar de inovação para a Covid-19. A gente tem que falar de inovação. Speak. Não, a afirmação de saúde mental e de saúde tem a ver com trabalho e renda, com habitação, com saneamento. E falar de saúde e não falar do riacho é um costume viciado. Falar de saneamento básico e não falar do riacho, das APPs, então, olha, então, Mauro, só estou terminando, então, só vou ler a sexta agora. Então, quando eu só estou terminando a 5, né, que era a difusão da requalificação das nascentes e córregos, adequando o sistema de limpeza urbana ao manejo da drenagem de água pluvial.
Por quê? A sujeira que está nas ruas vai para as galerias, chega nos rios e vai para o mar. Isso daí é uma insanidade. E vai materiais flutuantes, materiais inorgânicos, que duram 400 anos. Então, a gente está acabando com o planeta. Isso daí faz mal para a saúde mental, para o espírito dos urbanoides. Sexto ponto. Socorros. Nós temos que efetivar um socorro às áreas de proteção permanentes e à unidade de conservação do distrito do Jabaquara, que é um fator de cidadania ambiental crítica. Não podemos manter o status dos riachos como para afastar resíduos. Nas 3 microbacias, no Riacho do Cordeiro, no Riacho do Jabaquara e no Riacho do Ipiranga. Eu estou fechando aqui a minha fala dizendo que saúde tem a ver com direito à cidade. E nós, do distrito do Jabaquara, temos uma cidade de 235 mil habitantes. Não dá para a gente pensar no território de saúde, na autoridade sanitária, sem pensar nesses limites. E aí, para eu dizer para vocês, enfim, que a gente precisa dos orçamentos dessas pastas para a gente poder entender o tamanho do nosso sonho. Viu? O tamanho do nosso sonho, pessoal. Se a gente não souber explicar para as pessoas que tem essas divisões administrativas, que tem orçamento por divisão administrativa, e que cada divisão administrativa tem fundos diferentes, como os fundos de bacias hídricas. Esses fundos são riquíssimos, e nós estamos falando de eventos climáticos extremos que vão acabar com o nosso povo que está ali nas APPs. Então, quando acontecer esse problema de saúde mental grave, a gente vai entender que saúde tem a ver com tudo isso junto e misturado. Viu, Mauro? Obrigado. Obrigado pela paciência, pessoal. Desculpa. Tchau, tchau. Perdão, pessoal. Tchau, tchau. Eu vou ficar na reunião. Boa noite. Boa noite. Não, eu não quero falar, eu só quero falar boa noite e saber que eu estou presente. Eu sou Lourdes, aqui do Jardim Lourdes, sou conselheira do Orçamento Participativo atual e sou também conselheira do Jardim Lourdes, da UBS Jardim Lourdes. Desculpa, eu não entendi. Também conselheira do Conselho Gestor de Saúde de Jabaquara. Então, eu vou tentar falar aqui sobre 4 coisas, né? A primeira aqui é do curso, porque aqui de curso eu estou no 3º mandato e não tive o curso de formação. Não sei como é que vocês estão aí no Jabaquara, né? A questão, assim, do bilhete de transporte. Aqui demora meses para receber. Eu até cheguei a receber tudo, só que, assim,
quem que vai querer pagar o transporte por vários meses para receber só depois? Isso daí limita a participação popular. O terceiro é que, assim, nos regimentos dos conselhos tem que estar especificado se o visitante, né, vai ter direito à fala ou não, porque muitas vezes a gente fala e aí é cortado, não entra em ata, outra hora não deixa a gente falar, então isso daí tem que seguir certinho. E a outra coisa é que, assim, eu já tinha escutado em uma reunião do Jabaquara, que eu participei, da supervisão, há um tempo atrás, de uma paciente que ela parece que era de um serviço, não sei se era CAPES, alguma coisa assim, e ela queria entrar para o conselho, ela não era da região, e aí não foi permitido, né, porque tem o distrito e tal. Só que, assim, a partir do momento que o próprio sistema manda o paciente para um local, por exemplo, aqui tem uma amiga minha, que é aqui da Brasilândia, onde que ela foi parar? Aí na Vila Santa Catarina, né, que é administrada pelo Einstein. E assim, não foi que ela pegou a vaga no aplicativo, a própria unidade mandou ela ir. Então, assim, já pensou se ela quer participar do conselho? Aí não vai poder, né? E isso que a gente tinha que lutar, né, para definir, né? Isso aí. Boa noite a todos, meu nome é Sueli Gomes, eu sou conselheira da Supervisão de Saúde do Jabaquara e conselheira do Hospital Saboia. A sugestão que a gente sempre traz é o CAPS 3, que nós não temos no território, uma LPI nível 3, para garantir que o idoso que entra, ele possa até o final da vida ficar lá, para ter uma tranquilidade e ter bons cuidados. Garantir a URSE, que na época onde a URSE era permitida ainda, que não tinha aquela portaria que foi extinguida a URSE. Ah, eu esqueci. Eu esqueci que o Mauro, eu fui correndo de outra reunião, tomei banho correndo, e aqui me deu branco. Tanto é que eu estou anotando tudo aqui. Vocês estão vendo que eu estou aqui, mas estou anotando o que vem na minha cabeça. Aí, fala aí. Isso mesmo. Hum, tá. Não, eu até anotei aqui, né, para poder não comer bola depois da próxima vez, porque a gente esquece tanta coisa e a gente começa a lidar com siglas, que aí você sabe que você foi bem correto na sua fala, porque a gente acostuma falar siglas e quem está novo não é obrigado a saber, porque quando a gente começou a gente não sabia também. Muito obrigado por me corrigir. Então, que na época quando a URSS era permitida, prometeram que quando fosse a construção do Vila Guarani, da UBS Vila Guarani, iam colocar uma URSS lá. Tem os documentos, eu não sei na mão de quem está, mas deve ser de algum dos conselheiros, então que a gente possa garantir que essa URSS seja construída e realizada lá na UBS Guarani. E nessa época colocaram um grupo PAI, que esse é os cuidados com idosos, no Lourdes, no Jardim Lourdes, que é a única equipe que tem aqui no território de Jabaquara, para poder dar um cala-boca, que isso foi um cala-boca, porque não colocaram a URSS, eles deram uma equipe do PAI, só que o território de Jabaquara é grande, uma equipe só não atende a demanda. Então, na minha sugestão de várias pessoas que eu conheço, é um PAI em cada UBS. Deixa eu ver mais. Na saúde mental. A gente sabe que a saúde mental não atende a demanda reprimida, isso não é agora por causa da pandemia, já vinha antes. Então, a gente sempre pontua e sempre vem aquela desculpa, não, por causa da pandemia, não é. Então, é garantir o retorno da psiquiatria dos 60 dias que eles falam, que a pessoa passa a primeira vez, depois de 60 dias ela tem uma outra consulta. Isso
regularmente não acontece. A gente possa garantir isso e garantir um serviço de qualidade, né? Porque fica um período atendido, a pessoa tem uma melhora, aí tem uma decaída, porque demora muito para conseguir uma outra consulta. Porque nas UBSs é só um dia por semana que a psiquiatra atende, porque tem essa dupla, né? É um profissional para cada 2 UBS. Na minha, que é Americanópolis, acaba sendo junto com a do Mauro, que é da Campestre, então fica um dia para cada um. Isso também não atende a demanda, nem a demanda que já foi atendida a princípio, e nem a reprimida. E nas consultas de psicologia, para que fiquem mais acessíveis, embora esse profissional tenha 3 dias na unidade, na minha da Americanópolis é quarta, quinta e sexta, o que eu fiquei sabendo é o quê? Se uma pessoa conversa com a ACS, que ela quer passar em consulta com a psicóloga, o médico da família tem que responder um questionário referente a esse usuário, onde é uma página inteira para ele poder dar o aval para que essa pessoa entre para conseguir uma vaga na psicologia. Isso eu acho um absurdo, né? Porque se é um direito à saúde, é um direito a todos. E você não pode restringir. Se a pessoa chegou pedindo que ela quer passar numa consulta com a psicóloga, é porque ela está precisando, porque ninguém vai perder seu tempo para ou perder um emprego ou sair de algum afazer que tem para ir lá na UBS só porque ela quer conhecer a psicóloga, não é? Então, isso. A outra proposta... Alguém fala alguma coisa? Pode falar. Posso fazer um parênteses? Olha, a gente teria que azeitar os trabalhos do pronto-socorro Saboia com os trabalhos de saúde mental dos postos e pensar que eles estão juntos na rede de atenção psicossocial. Temos o Hospital Água Funda ali embaixo, que é do distrito de Jabaquara também. A gente teremos que entender, né, Sueli? Eu acho que tem a ver com o que você está falando. Obrigado. Por nada, amor. Essa parte aqui, a gente também sempre pontua, embora seja da assistência envolvida, quando a gente fala que não é saúde, mas é assistência, mas se você for pensar, envolve a saúde, um abrigo para mulheres. No Jabaquara não tem. E tem muitas mulheres em situação de rua, onde elas são abusadas, elas são estupradas, elas sofrem constrangimento. Então, que possa ser colocada essa proposta. Porque tem a ver com saúde, tem a ver com saúde mental, tem a ver com saúde física. Por isso que tem que se conversar. A assistência à saúde, o esporte, entendeu? Tudo tem que se conversado, porque tudo é saúde. A gente não tem que pensar que é só a consulta no médico. Tudo envolve saúde. Uma pessoa que tem um esporte, um lazer, ela está com uma saúde mental melhor do que um outro que não tem esses lugares e não tem essa oportunidade de frequentar. E a capacitação, que a Michele falou, que eu acho super importante, por quê? Temos a senhora Dora, que ficou no lugar da senhora Ashley, a qual ficou no lugar da senhora Regina Marchiori, uma excelente profissional, que ela foi retirada do cargo dela por picuinhas políticas, da coordenadora que era antiga, que foi trocada, agora é outra. Então, que não foi dada uma satisfação para a gente, até hoje a gente pediu, não foi dado, tira, como se a pessoa fosse uma coisa e acabou. Ela, sim, fazia um trabalho muito bom no território de Jabaquara, Vila Mariana, era sempre presente. Essa Dora apareceu 2 vezes no território de Jabaquara. Ela é da educação permanente. Uma, numa reunião online, que estava na época da pandemia, para se apresentar. E outra no Hospital Saboia, onde nós levamos vários questionamentos e que ela não sabia responder. E que ela falou que numa outra oportunidade ela traria, e até hoje a gente está esperando. Então, para que se fizesse alguma coisa, porque se essa profissional ela é paga para atender os 2 territórios, ela tem que atender. Porque no território da Vila Mariana, ela é presente nos grupos de WhatsApp, presente nas reuniões, tanto é que no primeiro esquenta da Conferência de Saúde, que foi no AECC, que é lá em São Judas, ela estava presente, e agora no território de Jabaquara a gente não sabe, não vê, e a gente paga por isso, porque os nossos impostos vão para manter o salário, então que seja
que alguém traga uma resposta para isso. A princípio, é só isso, que se caso fosse essas demandas atendidas, seria maravilhoso, e muito obrigado pela atenção. Sim, eu vou até falar uma coisa que foi bem desagradável que aconteceu, porque quando a gente vai num esquenta, numa reunião, numa conferência, a gente tem que estar comprometido com o que a gente está fazendo. Teve a reunião e as coordenadoras do grupo não fizeram anotação. Não houve gravação por parte delas, que eu até tinha sugerido, porque como é que você vai lembrar para você anotar as coisas se você não gravar? Porque humanamente não é possível você escutar tantas pessoas e depois lembrar de tudo. Na reunião da supervisão ordinária no dia 15/2, no telão lá, a Leni, que é a coordenadora da supervisão, ela colocou lá a proposta e eu questionei no sentido de transparência, porque lá mesmo eu tinha questionado que a gente tem que explicar o que é transparência. Porque o que é transparência para mim pode não ser para o Valdomiro, pode não ser para o Zé Luiz, para a Michele, para o Alex, para a dona Lourdes. Por isso tem que deixar bem específico, porque é um encaminhamento para a diretriz, é uma proposta para entrar como diretriz. Então, eu, como sempre, escrevo, e então aí eu copiei. E outra coisa que eu gostaria de deixar registrado, eu sofri constrangimento na reunião da supervisão, por quê? Eu questionei isso, a coordenadora Leni falou que chamou 2 outros conselheiros para que pudesse falar se o que eu estava falando era verdade ou não. Os 2 conselheiros falaram que não, nada daquilo foi aprovado. Né? Então, eu acho bem desagradável, você está lá, você está presente, você quer trabalhar, você quer fazer o controle social, e uma pessoa que estava junto na reunião questiona que o que você está falando é da sua cabeça. Então, eu vou ler o que não foi da minha cabeça, que nós discutimos lá e foi aprovado. Proposta aprovada segundo o esquenta da Pré-Conferência Regional de Saúde do Jabaquara. Número 1. Mais informações. Responder aos pedidos dos conselheiros de forma rápida e precisa. Lembrando que a Lei de Acesso à Informação exige respostas em até 20 dias. 2. Transparência sobre os serviços oferecidos nas UBSs e unidades de saúde e os dados dos atendimentos, incluindo as supervisões, coordenadoria e Secretaria Municipal de Saúde. 2A. Divulgação dos direitos dos usuários, da atuação dos conselhos gestores e como participar ativamente das eleições, reuniões, que as divulgações e mobilizações das populações sejam via cartazes e redes sociais. 3. Horários acessíveis e flexíveis para as reuniões de conselho gestor, de tal forma que a população possa participar sem comprometer seus horários de trabalho ou afazeres domésticos. 4. Aproximação da saúde com outros setores, assistência social, educação, cultura e esporte. É o que a gente estava falando, a saúde não anda sozinha, ela tem que entrar em conjunto para que haja uma discussão, para que haja embasamento e que haja um efetivo serviço de qualidade para toda a população. Muito obrigada. Tá bom, Mauro. Mauro, deixa eu fazer. Inclusive, eu vou fazer uma sugestão de proposta também, tá bom? Mas antes disso, eu só queria levantar aqui a Michele e a Sueli,
trouxe algumas coisas interessantes, falando da capacitação, da falta da capacitação para os conselheiros. A Michele trouxe a questão do bilhete único. Só para lembrar que isso é precarização do conselho, né? Na verdade, isso não são ações desconexas. Isso é justamente para precarizar os conselhos, para fazer com que eles não participem. E com relação ao José Luiz, o que ele traz, é interessante, e eu penso como você, viu, José Luiz? Eu penso como você, eu concordo com tudo que você traz, né? São pautas fundamentais para os nossos dias. Na verdade, são pautas fundamentais desde quando a gente deveria ter essa consciência, há anos e anos atrás. Mas já que não teve, que a gente possa ter essa consciência agora. Mas é importante dizer que o orçamento da saúde, ele é ligado diretamente à saúde do atendimento. Então, quando a gente leva uma pauta que não está no orçamento da saúde, ela é colocada de lado, entendeu? Essa é a nossa realidade. E é em cima disso que eu quero reforçar uma proposta aqui com vocês. Porque quando a gente leva uma proposta ligada à Secretaria de Esportes, de Meio Ambiente, e a gente já tem essa experiência, tudo que a gente coloca lá são propostas que muitas vezes é aprovada, porque nós como conselheiros, como delegados, vai lá, aprova, porque nós queremos que aquilo aconteça, mas quando chega no gabinete, o cara diz, isso aqui não é do meu orçamento, isso não é do meu orçamento, e ele não encaminha para as secretarias competentes, né? Isso vai para a gaveta, né? Mas para a gaveta, na realidade, vai toda a conferência de saúde. Nós que já estamos ligados e participantes de conferência de saúde já há algum tempo, Mauro sabe o que eu estou dizendo, já há alguns anos que a gente vem junto às conferências de saúde, e aí eu digo, não a gente, a cidade de São Paulo, 12 milhões e meio da população de São Paulo, que, através das conferências de saúde, se manifestam, né? Através das discussões que estão lá, essas conferências aprovam essas diretrizes já há algum tempo e elas são engavetadas, infelizmente, né? E aí eles tiram meia dúzia de propostas que a gente faz, ou algumas até que muita gente já aprova, já está no meio do caminho, e aí diz assim, olha, isso aqui está sendo feito, isso aqui nós vamos fazer. Mas quase 100%, mais de 95% das propostas, né, ou diretrizes, né, hoje, né, definida como diretrizes, aprovadas nas conferências, elas são engavetadas literalmente, e a gente tem essa experiência aí de 10 anos, de 15 anos para cá, a gente não vê os resultados dessas conferências, né, colocadas em prática. E aí, qual é a nossa proposta? Nós precisamos fazer uma proposta, fazer com que essas conferências sejam, de fato, aplicadas, porque é a vontade da população. Quando nós nos reunimos para discutirmos propostas, transformá-las em diretrizes, que é o anseio da população, que está lá representada por conselheiros, por lideranças, por delegados que vão às conferências, é porque a população confia a conferência, o dia a dia delas na busca de saúde pública. Então, a gestão pública precisa colocar em prática a decisão das conferências. Aí nós precisamos, porque isso não acontece, nós precisamos elaborar propostas, eu tenho proposta elaborada, inclusive já conseguimos passar em algumas prés, né, que está indo lá para o dia 28 de abril, que as conferências, ou melhor, o resultado das conferências de saúde, elas têm que ser colocadas em prática, e aí nós precisamos chamar, para nos ajudar a colocar isso, o Conselho Municipal de Saúde, que é ele que elabora e manda para a secretaria, mas o presidente do conselho é o secretário de saúde, e isso é algo que nós precisamos discutir, porque é um absurdo, né? A gestão presidir um conselho que é popular, tá? Então, é eles que elabora através do secretário de saúde. Nós precisamos do Tribunal de Contas para que possa nos ajudar
a colocar em prática a decisão da população, e nós precisamos de todos os órgãos para nos auxiliar, e se assim não for colocado em prática, nós precisamos que o Ministério Público seja acionado e obrigue a Secretaria de Saúde a fazer valer a vontade da população através da Conferência de Saúde. Então, nós precisamos elaborar propostas assim para que a gente possa fazer com que ela passe na conferência, mostrar à gestão que a população não aguenta mais. A gente se reunir, discute, discute o que está acontecendo, os conselhos são precarizados e nada acontece quando nós aprovamos uma conferência municipal de saúde. Tá? Então, essa é a proposta para que a gente possa pensar. Se vocês quiserem, depois eu mando aí para vocês, para que a gente possa elaborar melhor aí. Tá bom, gente? Obrigado. Manda sim. Obrigado a vocês, gente. Abraço a todos vocês. Vou pôr no chat aqui. Oi. Pode dar esses 4 minutinhos aí, me dá esses 4 minutos, falar o que você ia falar aí, eu já entro logo em seguida, depois de você. Isso. Isso.
Uhum. Ok. Só, Então, só, só um lembretezinho, então primeiro, eu não vou atrapalhar, só um lembretezinho. Essa questão da expulsão dos conselheiros, eu acho pertinente fazer uma representação no Ministério Público, até porque o conselho é regido por lei, né, e ele não pode ser expulso simplesmente pela vontade de quem quer que seja. Então, é importante fazer uma representação junto ao Ministério Público com relação à questão desses conselheiros. bom, primeiramente, em relação a essa questão de ter puxado de expulsão, na verdade, isso aí, regimentalmente, quando existe, isso aí está até previsto também no Conselho Municipal também, algumas questões sobre o Conselho de Ética, discussões, comissões, isso aí pode existir. No caso do Saboia, não tem nenhuma cláusula, não tem nada sobre isso daí. Então, é uma questão que ninguém sabe o que é ética e o que não é ética, né? Ali dentro daquele conselho. E, na verdade, eu acho que isso daí, quando a gente fala Ministério Público e tal, eu acho que a gente tem que aprender também a se articular. E é o que a gente está fazendo também, né? Eu acho que tem que ir em reuniões, conversar, dialogar, entender qual é o posicionamento da gestão ou do poder público. Porque tudo que a gente só pensa em imprensa e Ministério Público. Eu acho que não são, eu acho que eles são ferramentas importantes, mas em momentos importantes. Isso é uma opinião minha, tá? Acho que cada um faz sempre o que acha que deve fazer em relação a isso. Agora, vindo na questão de PJ, Mauro, isso daí parece-me que é uma questão do sindicato dos médicos. Não é da UES. É o sindicato dos médicos. Alguma resolução, alguma coisa. Isso aí era bom ir a fundo para saber por que não pode ser contratado o PJ. Mas, se não me falha a memória, é uma resolução do sindicato dos médicos. Tá? E aí a gente tem que ver também. Pode falar. Não, porque talvez, então, isso pode ser uma resolução do serviço do sindicato médico, isso que é bom ir a fundo. Por quê? Porque, às vezes, assim, numa questão de emergência e urgência, eles colocaram uma resolução, estou colocando aqui uma suposição, na resolução eles colocaram, PJ no serviço de urgência e emergência pode, no serviço de atenção básica não pode contratar médico PJ. Entendeu? A gente tem que ir a fundo para entender,
para tomar o posicionamento correto. Se for fazer se achar importante que possa se contratar o PJ na atenção básica e seja uma resolução do Sindicato dos Médicos proibindo, a gente pode fazer uma ação, alguma proposta para que essa resolução não seja permitida, que tenha alguma ação também aí do Ministério Público, qualquer coisa, para não poder realizar isso aí. Mas aí é uma questão de primeiro avançar primeiro com a questão, né, para entender o que é, para depois tomar ações. É isso que eu sempre coloco. Acho que com conhecimento a gente vai sempre mais longe. Agora, voltando à questão aqui, na nossa conferência, Mauro, que nem agora, eu acho importantíssimo essa questão que a gente estava discutindo aqui nessa conferência, esse debate nosso aqui hoje. Poxa, é muito legal esse debate, que é um debate muito abrangente, é intersetorial, estamos comentando aqui hoje. Envolve Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Assistência Social. É importantíssimo um debate como esse. E a gente podia até, em algum outro momento, propor um debate intersetorial. Mas a gente tem que entender que hoje a gente tem que preparar questões para a saúde. Se eu chego lá, na nossa pré-conferência, e coloco algumas propostas que são importantíssimas, porque o ser humano, a saúde, ela não é apenas médico, é como foi bem colocado pela Sueli. A saúde é tudo. É lazer, é alimentação, é tudo. Não cabe a gente pensar só saúde médicos. A saúde é o conjunto, nós somos um ser inteiro. Sendo assim, um debate intersetorial seria importantíssimo. Mas, se a gente, nessa pré-conferência, levar esses debates de alguma coisa de social, alguma coisa da Secretaria de Meio Ambiente, isso vai só apenas ser tentado colocar ali, não vai entrar, porque não faz parte de diretrizes de saúde, né? E a gente vai perder uma oportunidade de passar realmente propostas que são importantes para a região do Jabaquara, né? Como, por exemplo, nós precisamos de mais um hospital de oncologia na região. Precisamos de um serviço de fisioterapia. Precisamos de um serviço... Quer dizer, essas questões eu acho que é o que mais caberia dentro das propostas. Por isso que eu acho que é importante, tudo que a gente comentou aqui, fazer um filtro do que é saúde. Porque o que é saúde vai ser importante, porque lá o tempo é saúde. Se a gente passar nosso tempo lá e colocar umas questões que não têm direção de saúde, mesmo sendo hiper importantes, ecos-pontos e tudo mais, que isso gera saúde, ou até, na verdade, a prevenção de saúde, talvez as dengues não teriam tantas dengues na região, pelo acúmulo de lixo, é importante. Então, uma proposta que eu coloco aí, dentro de tudo que foi discutido, de fazer uma apuração mesmo em relação ao que é saúde, de tudo que foi discutido, fechar uma ideia da importância das questões de saúde do idoso, isso é importantíssimo, a gente está numa situação difícil nessa questão, né? Uma saúde especializada. Então, focar nisso. E quando a gente coloca, eu vi aí o Valdomiro colocando mesmo essa questão, essa fala do Valdomiro é uma fala que a gente falava em 2012, 2006, 2007, entendeu? Por quê? Porque é uma realidade, pô. Quem é gestor. Se um dia algum de nós aqui for indicado numa cargo de confiança, você vai ter que fazer um trabalho. Não é um trabalho sujo, mas você vai ter que trabalhar focando na gestão. E cabe a nós, que não é gestão, fazer o trabalho da cobrança, de levar as questões necessárias, importantes para a mudança, para a transformação. É isso. Olha, e eu digo, essa questão quando ele colocou também do presidente do conselho ser do executivo, isso foi votado quando eu estava lá no conselho. Eu estava como conselheiro lá. E quem estava como secretário de saúde na ocasião
foi o nosso ministro, qual é o nome dele? Padilha. Padilha. E foi articulado, a gente estava para votar numa questão de fazer com que a presidência viesse para o usuário, para o trabalhador. E foi feita uma articulação ali para votar para que ele mantivesse na presidência. Então, essas questões de populares, não populares, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, é se fortalecer como popular. Não imaginar que a gente tem algum representante lá que seja um popular. Porque quando vem a questão da gestão, as coisas mudam. Por isso eu falo, a gente tem que se fortalecer, como o Paulo David colocou. Vamos se fortalecer como pessoas, agentes políticos, não politiqueiros. Somos ser agentes políticos. Que a política é que muda, a política é que transforma. A boa política, não é a política de gabinete de um, gabinete do outro. É a política do todo, porque nós somos partidários, né? Nós não somos um pedaço, nós somos um conjunto, nós somos inteiro, é isso que eu sempre coloco. E, para não alongar na fala, teve uma questão da Michelle também que ela colocou sobre a questão dos hospitais. Nós entendemos dessa mesma forma. O hospital, ele é um hospital que está na sede municipal. Ele não pertence ao território. O hospital, ele é municipal. E como municipal, é como ela colocou. Ela tem uma amiga lá na Tiradentes, vai para Parelheiros, ela tem lá em Parelheiros, onde tiver a vaga e sair pelo CROSS a vaga, ele vai, porque o hospital não é do território como uma UBS, ele é do município. E sendo assim, cabia muito bem uma pessoa se candidatar, querendo ser candidata daquele hospital, que more dentro de São Paulo. E que também, dentro do próprio regimento, lá, Mauro, tem lá, se a pessoa faltar 3 vezes, sem justificar, ela vai ser excluída. Então, se essa pessoa se colocar à disposição, ser votada, né, primeiramente também, para ela entrar no conselho, e depois disso, ela ficar faltando, não ter condições de participar, ela será excluída, mas pelo próprio regimento. Então, eu depois até posso passar para você, Mauro, e você passe para ela também, para a Michelle e tal, que nós debatemos muito isso aqui na região, no Hospital Guarapiranga, que é um hospital municipal também. E lá, a gestão e o pessoal também de lá, do próprio hospital, eles tinham uma intenção de fazer o fechamento no território para votação, onde o candidato deveria estar no território e onde as pessoas no território que votassem. E nós colocamos no regimento, nós conseguimos colocar no regulamento da Comissão Eleitoral que tanto o eleitor quanto o candidato, para se candidatar, apresentar cartão SUS e apresentar identidade, nada de endereço. O endereço poderia ser, não precisa ter endereço. O endereço seria só apenas uma comprovação que ele mora na cidade de São Paulo. E o usuário, o votante, o eleitor, a mesma coisa. Não tinha que apresentar cartão família, alguma coisa assim. Apenas a identidade de ser maior de 16 anos e ter a residência em São Paulo. Apenas isso. Foi uma boa votação. As pessoas que se candidataram foram só da região, porque não teve interesse de outra região, e acabou. Eu acho que essa é a realidade nossa. O próprio SUS coloca isso. O hospital, ele é para todo o município. Sendo assim, eu ser conselheiro desse hospital ou do Tiradentes, se tiver minha condição de ser, eu serei. Apenas ter a condição. Entendeu? E aí, esse fortalecimento que a gente fala sobre, para fechar, agora eu vou fechar mesmo, essa questão, porque quando eu começo a falar, mano, é duro, é muita coisa, que nem eu vou dormir, aí começa a falar, né, é complicado, mas eu vou colocando assim, ó, a questão de renovação de conselheiros. Rapaz, isso é um debate antigo. Todo mundo que tem uma parte no Sul sabe. Sabe qual é o maior problema? Não é divulgação, não. A gente divulga. A gente faz um trabalho de divulgação, faz um montão de coisa, chama os jovens para vir, chama tudo. Mas sabe onde a gente tem um problema seríssimo? É como manter esse conselheiro sendo conselheiro.
eu não tenho suporte financeiro, eu não tenho nada para ser um conselheiro. Como um jovem vai fazer isso? Como o jovem vai conseguir participar disso? Rapaz, eu tenho que manter minha família. Então, acaba sendo mesmo as pessoas que estão, aquelas que colocam o passo à frente, pessoas que precisam, que tem que foi picado por aquele mosquitinho do social. É isso que a gente é, cara. Então, os rostos serão os mesmos, mas olha, eu sempre falo isso, até discuto com algumas pessoas. A gente ainda tem que ser grato por ver o mesmo rosto lá, porque não desistimos nunca. Estamos lá presente e vamos em frente. E essa conferência agora, vamos lá, mostrar força e queremos ver aí alguns de vocês aí saindo como delegado para estar lá na municipal. Bora junto aí. Só isso aí, pessoal. Obrigada, viu, pela reunião, hein? Obrigado. Boa noite. Eu gostaria, minha mensagem que eu gostaria de falar é que, assim, essa pessoa que falou aí por último, completando o que ele falou, que é difícil manter o conselheiro se ele não tem uma condições, concordo com ele, porque, veja bem, a gente são as mesmas pessoas que participam do conselho, mas ele não tem condições nenhuma, porque, veja bem, o conselheiro ele precisa trabalhar, ele precisa viver, e na realidade ele não tem apoio de nada, aí fica difícil, aí de repente não pode participar de todas as reuniões e ele é cobrado, mas assim, digamos, a gestão, os organizadores não procuram saber por que aquela pessoa não está participando como deveria fazer, por quê? Tem 2, 3 reuniões no dia, 4 ou 5 na semana, é impossível, por quê? Porque a pessoa trabalha, né? Então, eu gostaria de deixar essa mensagem. Quando a reunião é online, até dá para você participar, quando não acontece de 2 no dia. E quando acontece 2 no dia, aí fica impossível, né? Uma boa noite a todos, eu agradeço a oportunidade. Ao Valdomiro foi um prazer conhecê-lo, a Michele, o Alex já conheço, a Dona Lúcia já conheço de longa data, Mauro também. Muito obrigado, acrescentaram muito na reunião, o conteúdo foi um prazer, e que a gente continue com força, fé e determinação. Uma boa noite.
Até a Boa próxima. Um abraço. noite. Boa noite, boa noite. Até a próxima. Valeu, pessoal. Vamos embora. Só depende de nós, hein? O Alex, amanhã tem reunião no Saboia, hein? É, rapaz. Tô bem, não consegui não. Ô, Valdomiro, se você Mas a gente vai se falar amanhã. certo, hein? Mauro, Tá bom, obrigado. amanhã vamos falar sobre isso amanhã, na parte da manhã. Vou dar um alô para Me vocês. chama no zap, você, a Lourdes aí. Tá aí tá na relação. Eu não entendi, Valdomiro. Você me chama no zap para a gente falar dessas reuniões aí. O Mauro Valeu. tem reunião no Saboia amanhã, às 2h. Se você Tá quiser participar, será muito bem-vindo. É isso aí. Muito bom. Bora lá. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.